E será que Telefone Preto é um dos terrores do ano ou será que só é mais um filme genérico de terror? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou trazer a crítica do filme O Telefone Preto. E chega nos cinemas brasileiros o filme O Telefone Preto, mais novo filme do diretor Scott Derrickson com protagonismo do Ethan Hawke. Ethan Hawke e Scott Derrickson já tinham trabalhado juntos no filme A Entidade. E eu queria começar falando essa crítica sobre o diretor Scott Derrickson, porque eu acho que ele é um bom motivo para falar o que é esse filme O Telefone Preto. Muita gente gosta desse diretor, acha ele um ótimo diretor pelos filmes que ele já fez, já dirigiu. Eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que ele é um diretor que ele tem sim sua qualidade, ele já provou isso em alguns filmes que ele dirige, mas eu acho que ele é um diretor que ele é muito bom para dar a ideia de um projeto, construir o universo, a ideia, mas na parte de desenvolver essa ideia, na parte de principalmente concluir os seus projetos, eu acho que aí esse diretor ainda fica devendo muito. E você pode ver isso nos filmes que ele faz. Obviamente ele tem filmes ruins como Hellraiser e Inferno, mas se você pega filme, e ele tem o ótimo Exorcismo de Emily Rose, mas se você pegar filme como A Entidade, por exemplo, até o Doutor Estranho, que ele já dirigiu o primeiro, você vai perceber uma coisa bem interessante, que é, ele consegue construir muito bem aquele universo, ele consegue te colocar dentro dele e fazer com que você sinta que aquilo poderia existir, aquilo é uma história real, você fica envolvido mais ou menos no que está acontecendo naquele universo, porque ele consegue construir bem o ambiente, te deixar muito focado dentro daquilo. E em Telefone Preto, ele faz a mesma coisa. Ele consegue te colocar dentro daquele cativeiro onde está aquele menino e fazer com que você sinta que aquele lugar é real, que aquele lugar poderia existir. Ele cria bem o clima, ele cria bem toda a parte do filme, dessa parte do filme que é super importante. E ele também consegue fazer com que a introdução do filme seja interessante. Isso é uma coisa super boa dele. Ele é um cara que não tem medo de querer simplesmente jogar coisas na tela, te assustar de qualquer jeito. Ele não tem medo dos primeiros 15, 20 minutos de filme ser um começo mais tranquilo, apresentando a cidade, mostrando o contexto da cidade, como ela funciona a cidade, como funcionam as pessoas que moram lá, como já foi, o desaparecimento de outras crianças. Isso é super interessante. Mas como eu falei, em outros filmes deles, como por exemplo A Entidade, é a mesma coisa. Ele introduz bem e ele cria muito bem a atmosfera que aquele universo precisa e fica pedindo. Mas quando começa a desenvolver a história, aí é que vira o problema. E aí é que Telefone Preto sai de um filme com um potencial gigantesco pra mim, por um filme fraco. Por quê? Ele não é um filme fraco em questão a outros filmes, mas ele é abaixo da média e abaixo das expectativas e até um pouco decepcionante considerando o potencial que ele tem. Por quê? O protagonista, apesar do ator não ser ruim, eu gostei, achei até o ator competente, o filme tem atores competentes, eu senti que ele não é um personagem carismático. E você até fica, se identifica com o personagem porque ele tá no cativeiro, você quer que ele fuja, mas mesmo assim, ele não é um personagem super carismático. Então dificilmente você cria uma ligação com ele, você fica preocupado com ele, você quer saber mais dele. Eu acho isso muito problemático na parte do filme. Poderiam ter pegado esse personagem e transformado ele num personagem muito mais carismático, muito mais interessante, de uma forma que quem tá vendo ia torcer mais por ele. Mas ele é mais quieto, ele é mais tímido, e isso acaba afastando você da história dele. E não é só isso, eles também tinham uma excelente personagem em tela, que visualmente, mais uma vez, como o Scott Derrickson sempre faz, ele apresenta ele visualmente muito interessante e que faz com que você compre ele imediatamente, que é o sequestrador das crianças, vivido, e não é spoiler porque está nos posters, tá no trailer, não é um spoiler do filme, que é o Ethan Hawke. E aí entra dois problemas. Primeiro, visualmente ele é muito interessante, mas o desenvolvimento desse personagem durante o filme é muito ruim, ele é muito subutilizado. Poderiam ter pegado esse personagem e transformado ele num daqueles clássicos vilões de filme de terror que todo mundo gosta, todo mundo admira, porque o potencial tava ali, por causa das máscaras que ele usa, por causa do que visualmente ele chama atenção, e eles não conseguem utilizar nada disso. E o outro problema envolvendo ele, que é, além de você não utilizar bem um personagem super interessante, você ainda não utiliza bem um excelente ator, o melhor ator do filme, que é o Ethan Hawke. Você poderia fazer, o jeito que ele é meio maluco no filme, o jeito que ele é representado, e o jeito que eles fazem uma coisa super interessante, que é, cada sentimento que ele tem
ele usa uma máscara diferente, mostrando uma feição diferente, isso seria super interessante se bem utilizado. Poderiam fazer um vilão super carismático ali, que você queria ver mais, mas infelizmente utilizaram muito mal esse personagem. Isso sem contar que o filme, ele ainda consegue te manter preso durante toda a sua 1h40, porque é interessante alguns conceitos que eles colocam ali, como a parte do telefone preto, que ele atende e vê as outras crianças que foram raptadas conversando com ele, mas mesmo assim a história ainda não é super, ela não é super impactante, porque o filme ele não é um filme de terror que te dá medo, que te deixa tenso o tempo inteiro. Tem uns 2 jumpscare, mas de modo geral, se você assistir o filme, você não vai ficar com medo nenhum. É um filme de terror que não passa medo, não passa susto, e até a parte do suspense ela não é tão angustiante como poderia ser, e tem que ser falado de 2 coisas. Primeiro, eu acho que tem um subplot envolvendo sonhos, que não é ruim a ideia, é super interessante e combina com esse universo, não fica algo forçado, mas eu acho que poderiam sim ter utilizado um pouquinho melhor a ideia dos sonhos de modo geral. E também eu tenho um problema com o final, eu acho o final desse filme bem problemático, eu acho que a resolução é muito fácil, eu acho que foi o que eu falei, e de novo, isso entra exatamente em tudo que eu falei desse diretor, por isso que eu falei que é tão importante começar falando sobre ele, porque os filmes dele que eu assisti, e eu tô focando principalmente na A Entidade, e no filme até Livrai-nos do Mal, que também é um filme que é bem fraco, que eu acho bem fraco, são filmes onde ele tem esse problema, ele cria bem o universo, mas na parte de desenvolver a história e ter uma conclusão, eu acho que esse vira um grande problema. E aqui é a mesma coisa, os personagens estão em tela, tem conceitos interessantes dentro do filme que eu gostei dele, acho que a introdução é muito boa, e a construção de mundo é fantástica, a trilha sonora também funciona muito bem, mas esse é o problema, você não se liga muito com os personagens, o terror não funciona muito bem, tem subplots que não são bem desenvolvidos, você tem um grande potencial desperdiçado com o Ethan Hawke, e o final do filme é bem decepcionante. Eu achei o final do filme, não dizer bobo, porque eu não achei o final do filme bobo, mas eu sinto que o final do filme poderia e deveria ter sido muito melhor utilizado, desenvolvido. É um final que te deixa que... O filme que já não tava fantástico, esse final pra mim acaba só fazendo com que ele saia de um filme que era mediano pra um filme fraco. Porque se ele tivesse um filme muito bom, esse final já deixaria triste. Mas com um filme só mediano, com esse final, faz com que eles virem um filme fraco. Concluindo, O Telefone Preto, pela sinopse e por quem estava envolvido, principalmente o Ethan Hawke, fazia com que esse filme tivesse um potencial gigantesco. Mas infelizmente esse filme foi uma decepção pra mim, porque eles não conseguiram, porque apesar de eles conseguirem sim ter uma ótima construção de mundo, o diretor conseguir apresentar bem o personagem, fazer com que o público fique interessado, na parte de desenvolver essa história, aí é que vive o problema do filme. Eu não gosto do desenvolvimento dela, eu não gosto de como o filme vai seguindo a sua história, e eu acho que tem alguns subplots que poderiam ser melhor utilizados. E sem contar que eu achei o final decepcionante. E por isso que eu fecho O Telefone Preto com uma nota 4,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme O Telefone Preto? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.